Vocês entram na estalagem em meio a uma tempestade, com vento cruel e umidade atravessando as suas roupas. A escuridão que entremeia a luz dos raios engole vocês de novo e de novo. A princípio, a estalagem parece uma salvação da tempestade e da escuridão. O teto pode ter algumas goteiras, mas há um fogo quentinho, lamparinas, música e risadas, comida quente e cerveja. Mas, passo a passo, estar dentro desse lugar se torna ainda pior do que atravessar a furiosa tempestade. A escuridão externa se espreme pelas frestas e coisas estranhas começam a acontecer. O que parecia um lugar de refúgio acaba sendo perigoso. Algo espreita pelos cantos. Sombras se movem e sons estranhos podem ser ouvidos. Vocês estão sozinhos e expostos. A água goteja do teto e o som do vento que atravessa as frestas parece uma voz gritando. Väsen é um jogo de horror investigativo com bastante ênfase no folclore sueco. Nesse RPG, os personagens são alguns dos únicos capazes de ver criaturas míticas como fadas, fantasmas ou lobisomens, também conhecidos como Väsen, mesmo quando estes estão ativamente tentando se esconder. Por conta disso, eles acabam formando um grupo que tem o objetivo de estudar, ajudar ou destruir essas criaturas e recebem missões por todo o território da Escandinávia lidando com os Väsen. No entanto, nem sempre as criaturas estão dispostas a cooperar. Masmorra do Mestre apresenta Não é D&D Podcast, com Mestre Jefferson. Baseado no livro homônimo de Johan Egerkrans e lançado em 2020 pela Free League Publishing na Suécia e traduzido para o português pela Retropunk Editora, o jogo é conceitualmente simples e por suas regras fáceis e premissa interessante, ele venceu em 2021 3 prêmios N, considerado o mais importante prêmio para RPGs de mesa do mundo. Após seu sucesso imediato, o jogo logo ganhou uma expansão que traz uma ambientação de cenário para a Grã-Bretanha e Irlanda também. Esse material também foi vencedor de 3 prêmios N em 2023. Como vários outros RPGs mais recentes, Väsen dá preferência à simplicidade e a ser sucinto em suas regras. O livro tem somente um pouco mais de 200 páginas e tem todas as informações necessárias para jogar uma campanha inteira do jogo. Desde descrições de cenário e criação de personagens, até dicas para o mestre do jogo e um capítulo dedicado aos monstros. Além do livro básico, você precisará de um kit tradicional, contendo lápis, borracha e papéis para rascunho, uma ficha de personagem para cada jogador, além do mestre e alguns dados de 6 lados. Uns 6 devem ser suficientes, mas se você conseguir mais, cada jogador precisará de até 10 dados. O ideal é que cada jogador tenha os seus dados para momentos em que todos precisam jogar o mesmo teste, mas se você tiver menos dados não tem problema, você só vai precisar compartilhar com seus amigos. Os personagens dos jogadores, como dito anteriormente, são alguns dos únicos capazes de ver os Väsen. Isso normalmente começa através de algum fato traumático na vida deles. Esse trauma é parte integrante da personalidade dos personagens e marca o momento em que a vida deles foi virada de cabeça para baixo. Mesmo que muitas pessoas acreditem na existência dessas entidades, dizer às pessoas que você é capaz de vê-las pode ser interpretado como loucura. Ainda assim, foi graças a essa habilidade, chamada de visão no jogo, que os personagens muito provavelmente se conheceram. O cenário gira em torno de uma sociedade de pessoas como os personagens, que teria existido durante centenas de anos, e há apenas algumas décadas se desfez por falta de integrantes. Os PJs são as pessoas escolhidas pelo destino para reativar essa sociedade. Eles se reúnem em um castelo fictício no centro de Uppsala e de lá administram casos diversos de mistérios que envolvem Väsen em torno da Escandinávia. Essa premissa favorece de certa forma a liberdade de criar histórias curtas que não tenham ligação direta entre si, exceto pela presença dos personagens. Mas não elimina a possibilidade de criar uma história única onde cada uma das missões dos PJs sejam interligadas entre si através de um vilão ou entidade maior. Mesmo que a base do cenário sejam criaturas do folclore nórdico, o RPG não leva em consideração absolutamente nada da mitologia da região, exceto pelas criaturas.
Inclusive, enquanto conta a história da sociedade, o livro refere-se a uma entidade predecessora que teria sido criada na Dinamarca, mas que teria o nome de Ordem de Artemis, referindo-se à deusa grega da caça. Pensando que neste período o cristianismo já havia predominado completamente sobre o paganismo em toda a Escandinávia, não seria estranho não haver menções a Odin ou Thor. No entanto, o aparecimento de uma deusa grega confunde um pouco. Além disso, os autores reforçam continuamente que o cenário deve ser usado sem levar a sério demais a historicidade. Isso é feito para permitir liberdades poéticas, como a existência de tecnologias do fim do século XIX já desde o seu começo, mas também por conta das questões mais sociais, já que é durante esse período em que a industrialização se espalha pelo país e que as mulheres começam a conquistar os primeiros direitos. Os autores reforçam que preferem que os jogadores estejam todos confortáveis com o que acontece dentro do jogo a ter uma história acurada do período que procuram retratar. O jogo em si utiliza um sistema de dice pool, onde a soma do seu valor de atributo com o seu valor de perícia é o número de dados que você vai rolar em seus testes. Ou seja, quanto mais pontos você tiver em um dado atributo e perícia, maior é a sua chance de ter sucesso em um teste. Para ter sucesso, você precisará tirar pelo menos um 6 em qualquer um dos dados que você jogar. Ou seja, se você tiver 3 pontos no atributo lógica e mais 2 pontos em aprendizado, quando você jogar um teste para saber se já leu algo a respeito da aldeia onde você e seus companheiros estão indo, você rolará 5 dados e precisará tirar pelo menos um 6 em um deles. Em alguns casos, efeitos extras podem ser alcançados caso você tenha mais de um sucesso. No exemplo anterior, caso você tire um sucesso, você sabe apenas a localização imediata da aldeia e talvez o tamanho médio dela. Em caso de 2 sucessos, talvez você saiba algo sobre a organização da aldeia, como produtos de exportação ou base econômica local, ou talvez até mesmo saiba o nome de alguns NPCs locais. Em caso de 3 sucessos ou mais, talvez você conheça algum habitante de lá pessoalmente, de alguma interação anterior da sua vida, ou talvez você já tenha estado lá há muito tempo atrás. Tudo depende do seu mestre, é claro, mas esse exemplo mostra como funcionam testes sem margem de sucesso. Em outros casos, o objetivo que o seu personagem está tentando alcançar é tão complexo que você precisa tirar mais sucessos para ser capaz de atingi-lo. Por exemplo, se você estiver tentando escalar uma parede, mas ela é muito íngreme, sem bons apoios para as mãos e pés, e, além disso, você não tem equipamento para escalar, talvez seu mestre considere que esse é um teste que precisa de 3 sucessos para alcançar. Você junta os seus dados nesse caso, e se não conseguir pelo menos 3 dados mostrando o número 6, você não passa no teste. Essa forma de rolagens funciona para todos os testes de perícias, incluindo o combate, onde o atacante vai rolar um teste de ataque, de acordo com a arma que estiver portando, enquanto o defensor pode tentar bloquear, caso seja um ataque corpo a corpo, ou se esquivar, caso seja um ataque à distância. No entanto, para se esquivar, você utiliza uma ação rápida, que você pode utilizar antes ou depois do seu turno. O detalhe é que você só tem uma ação rápida por rodada, então se estiver em minoria numérica, é provável que seja mais difícil aguentar um ataque por muito tempo. Não há pontos de vida em Vessen. Quando atingido por um ataque, seja ele mental ou físico, o personagem sofre uma condição para cada ponto de dano que sofrer. Cada condição que seu personagem tiver sofrido dá um dado a menos para qualquer jogada vinculada ao tipo de condição, ou seja, dano físico torna mais difícil utilizar perícias que dependam de força ou agilidade, enquanto dano mental torna mais complicadas tarefas intelectuais. Mas o detalhe é que, depois de ter sofrido 3 condições do mesmo tipo, você recebe uma última condição que virtualmente o remove da cena, até que você possa se recuperar. Então, podemos dizer que virtualmente cada personagem tem apenas 4 pontos de vida. Uma vez quebrado, que é o nome da 4ª condição tanto para mental quanto para o físico, o personagem deve rolar em uma tabela, pois receberá um ferimento crítico que será de acordo com o tipo de dano ao qual foi submetido, mental ou físico. Alguns desses ferimentos podem se tornar permanentes ou até mesmo causar a morte ou a loucura, caso o personagem não receba a atenção necessária no tempo previsto pela tabela. Um aspecto do sistema que é diferente da maioria é que a iniciativa utiliza cartas marcadas de 1 a 10, onde quem tira a carta com o número menor age primeiro, ordenando o combate da menor carta para a maior. Há habilidades e circunstâncias que permitem a um personagem pegar mais de uma carta no momento da iniciativa,
e escolher qual ele vai manter, e outras que permitem inclusive que o personagem troque de carta de iniciativa com um oponente. O sistema econômico do jogo não utiliza moedas de qualquer tipo, dando preferência a um sistema de rolagens com um valor de riqueza que cada personagem tem. Então, parecido com os sistemas de outros RPGs mais voltados para mistério, se você quiser comprar uma nova arma ou algum outro item que lhe ajude nas suas aventuras, você precisará rolar um teste para descobrir se o item está disponível. Adquiri-lo não custa nada, a não ser que você queira evitar a rolagem. Nesses casos, você pode deduzir pontos extras de riqueza que se regeneram a cada mistério que você joga. Meu nome é Lucas, já jogo RPG há 12 anos. Eu achei bem interessante, principalmente a questão da mecânica. O que mais me chamou a atenção é a questão da quantidade de dados, conforme os testes. Isso é um pouco diferente, né, do D&D, porque com D&D tu joga um dado, aí às vezes depende muito da questão da sorte, né? A questão de probabilidade compensa um pouco mais, assim, tipo, parece que faz um pouco mais sentido pela questão da quantidade de dados, né? E conforme tu tem mais proeficiência em alguma habilidade um pouco mais desenvolvida, tu vai ter uma chance muito maior, né? De fazer a coisa com sucesso, né? E achei bacana esse sistema que fizeram. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o lore do cenário, porque basicamente ele não influencia muito a jogabilidade, na minha opinião, porque, digamos assim, a não ser que o personagem que está sendo interpretado, ele é, digamos assim, proficiente no conhecimento dessas criaturas, né, Wesen, não vai interferir muito, sabe? Vale a pena jogar, vale a pena descobrir, é um sistema bem bacana e recomendo a todos que joguem. Meu nome é Ivan e eu jogo RPG há mais ou menos 20 anos. Bom, Wesen pra mim, então, ele foi uma surpresa, né? Tanto assim no cenário, né, no setting do jogo, quanto nas regras. O cenário, eu vi que tipo, ele possui aquela pegada mais de um horror meio gótico, assim. Porém, usando tipo criaturas folclóricas, mitológicas, né, que existem no nosso mundo mesmo. Pelas fichas dos personagens, eu não identifiquei algo assim que me impedisse assim de jogar esse jogo com outro tipo de cenário. Ou seja, né, isso já quer dizer que as regras assim elas parecem ser bem adaptáveis. Falando nisso, também eu achei extremamente simples a mecânica central do jogo, permitindo até quem nunca jogou antes outro RPG consiga pegar a ideia bem rápido. Para mim, esse jogo ele parece muito bom para one-shots ou até mesmo de eventos, né? Devido principalmente à simplicidade das regras e essa ambientação do jogo, né? Esse horror que a maior parte das pessoas gosta desse estilo também, né? Wesen é um sistema robusto, mas simples, que dá aos jogadores bastante liberdade interpretativa, mas como a maioria dos jogos do estilo de horror, ele também tem um nível elevado de letalidade, fazendo com que os jogadores costumem evitar combates tanto quanto possível. O cenário, enquanto não é historicamente acurado e relega algumas das raízes da cultura local, parece fazer isso em prol de um reconhecimento maior dos aspectos representados em jogo. Enquanto a ausência de uma cortina histórica mais definida e a substituição de figuras da mitologia nórdica por outras de culturas diferentes gera um pouco de incômodo ao jogador mais atento, provavelmente a maioria dos jogadores é capaz de relevar esse incômodo para jogar um RPG bastante interessante e compreensível, e que não é D&D.